Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalmente vamos conhecer os 10 patriarcas, ou de Adão até Noé. Muito bem, a primeira coisa que vai saltar à vista quando nós lermos o capítulo 5 é que esses homens, esses patriarcas, têm idades que são absurdas, né? Então, nos é dito que Adão viveu até 930 anos de idade. Afinal de contas, o que essas idades absurdas querem dizer? Essa é uma pergunta difícil, é um grande mistério para os estudiosos bíblicos até hoje, né? Então existem várias teorias a respeito disso, mas elas geralmente podem ser agrupadas em um de 4 grupos. Basicamente, as 4 interpretações possíveis dessas idades absurdas dos patriarcas são uma interpretação literal, que toma literalmente o número dado como sendo a idade em anos do patriarca, a interpretação de que é apenas um mito puro, a interpretação de que existe algum tipo de erro de tradução ou algum critério para a conversão dos números, ou 4, a interpretação de que há algum elemento de simbolismo nessas idades. Vamos entender isso com calma. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou e abençoou-os e chamou-os pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho à sua semelhança e segundo sua imagem, e o chamou pelo nome de Sete. Depois de gerar Sete, Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Então vamos lá, o nosso primeiro patriarca, Adão. Adão significa humano, literalmente, inclusive nessa tradução da Bíblia da CNBB. Aqui no capítulo 5 é quando eles de fato começam a utilizar o termo Adão para se referir ao homem que Deus criou, né? Antes usava apenas o termo homem, que é uma tradução válida. De fato, Adão significa homem, né? E como eu já mencionei algumas vezes, o nome Adão vem da palavra hebraica Adamá, né? Que é um substantivo feminino que se refere ao solo, terra, né? Então, do pó da terra, Deus moldou, formou o homem, soprou-lhe às narinas o sopro da vida, o homem se tornou um ser vivo. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Depois de gerar Enós, Sete viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e depois morreu. Nosso segundo patriarca é Sete, filho de Adão. Eu mencionei anteriormente que o nome Sete pode significar algo como designado, talvez substituto, porque Eva exclama, né, que Deus a concedeu um novo descendente, um novo filho para tomar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Então essa talvez seja uma explicação plausível, mas na verdade a etimologia de Sete é mais confusa do que parecia a princípio. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enós viveu mais 815 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos e depois morreu. Nosso terceiro patriarca é Enós. Enós significa mortal, mas também pode remeter a algo como fraqueza, fraco, algo nesse sentido, mas provavelmente não é o sentido pretendido aqui pelos autores, não é? Então é Enós, mas é interessante porque ele é um reconhecimento da mortalidade humana, e nos é dito no capítulo passado que foi na geração dele que se começou a invocar o nome do Senhor. Então Enós é uma grande lição para nós e para todos os seres humanos, né?
Nós somos fracos, nós somos mortais e nós precisamos invocar o nome do Senhor. Algo que me chama a atenção aqui é que ele teve o seu filho Cainã com 90 anos de idade, né? Isso é curioso porque normalmente a gente assustaria com uma idade tão assim, idosa, né? Mas a verdade é que é o contrário, né? Que ele parece que teve filho mais cedo, né? Porque Adão teve Sete com 130 anos de idade, Sete teve filhos também depois dos 100 anos de idade. A maioria dos patriarcas tem filhos depois. Curioso que alguns quiseram, parece que, esperar mais para casar e ter filhos, outros esperaram menos. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malaleel. Depois de gerar Malaleel, Cainã viveu mais 840 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e depois morreu. Malaleel tinha 65 anos quando gerou Jared. Depois de gerar Jared, Malaleel viveu mais 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e depois morreu. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, Jared viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, então não foi mais encontrado, pois Deus o havia tomado. E agora o patriarca favorito de todo mundo, né? O sétimo patriarca, Enoque. Ele é muito conhecido porque várias histórias apócrifas foram escritas a respeito dele e algumas atribuídas a ele, como o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, e ainda outros livros, outras obras. E é bem curioso, né? O livro de Judas faz alusão a algumas dessas obras, e Enoque andou com Deus, não é? Agora, o que será que isso significa, não é? É claro, toda a descendência de Sete tem a tendência maior a chamar o nome de Deus, né? Invocar o nome do Senhor. Então, o que será que Enoque fez ou fazia que caracterizaria ele como alguém que anda com Deus? Nós não sabemos, né? E claro, as histórias apócrifas constroem em cima disso, né? E depois nos é dito que ele foi levado, né, ou arrebatado, algo nesse sentido. O que isso significa, nós não sabemos, né? O texto não deixa claro o que isso significa. E há, de novo, várias teorias, várias interpretações e vários outros livros que não foram, em sua maioria, considerados canônicos, que tentam dar explicações e esclarecimentos. Mas Enoque é exatamente um grande mistério, né? O tempo que ele ficou na Terra é também curioso, 365 anos, né? Então, 365 dias é o nosso calendário solar, né? A duração de um ano no calendário solar. Isso nos leva a questionar várias coisas acerca, de novo, do significado desses números, dessas idades, o que elas podem representar. 365 anos, né? É pouco provável que seja coincidência, né? Especialmente quando os outros patriarcas viveram bem mais de, em sua maioria, mais de 900 anos, mais de 800 anos, né? Então, eles, tendo vivido tão pouco comparado com os outros, realmente chama muito a atenção, né? Mas também é interessante notar o filho dele, Matusalém. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Então, Matusalém, o nosso oitavo patriarca, é o ser humano que mais vive nas histórias das Sagradas Escrituras, né? 969 anos, né? Então, o homem assim mais vivido, né? O mais velho. Então vamos lá, Matusalém, né? Ele em geral é um símbolo, né, da sabedoria, né, da velhice. O nome de Matusalém
parece ter algum sentido etimológico relacionado com a morte, né? É meio difícil traduzir com certeza, mas a raiz do nome, Matos, remete um pouco à palavra hebraica para morte, né? Então vamos lá, Matusalém, né? O que nós sabemos sobre Matusalém, né? 969 anos, né? A idade dele, combinado com as outras coisas que nós vemos a seguir, nos indicam que ele morreu no mesmo ano em que Noé entrou na arca e que o dilúvio aconteceu, né? Então Matusalém provavelmente foi por um triz, assim, de estar presente no momento do dilúvio, né? Então, ele morreu no ano 1556 após a criação, né? Ou 2349, parece, antes de Cristo, algo assim. E este é o ser humano que mais viveu segundo as escrituras. Lameque tinha 182 anos de vida quando gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pelo solo que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. E agora nós temos o nosso nono patriarca, Lameque, filho de Matusalém, né? Então Lameque, o nome dele remete à pobreza, à pequenez. Ele vive 777 anos, né? Então o pai dele, Matusalém, conseguiu superá-lo, né? Não só na questão da idade, mas principalmente a questão de que viveu mais, né? Porque, tipo, quando Lameque morreu, ainda faltavam 5 anos antes do dilúvio de fato acontecer, enquanto que Matusalém viveu além disso, né? Matusalém então viu o próprio filho falecer, né? E chegou a viver quase na época do dilúvio, né? Bom, 777 anos, né? Pode ser um número que represente algo como a perfeição ou algo nesse sentido, né? Pode ser também que o autor tenha percebido que se ele desse uma idade muito maior para Lameque, como fez para os outros, Lameque ainda está vivo durante o dilúvio, né? Pode ser que o autor tenha percebido isso e por isso falou, não, vamos diminuir a idade um pouco, colocar 777, tá bom. Enfim, Lameque então é o nosso nono patriarca, né? E ele que vai gerar Noé, né? E quando ele gera Noé, né, fala que esse vai ser o Consolador, né? O nome Noé remete à consolação. Então é isso, né? Esses são os nossos 10 patriarcas.